Ok, então, meus irmãos, então boa noite mais uma vez para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui na nosso curso, tá? Nossa aula aqui no nosso Instituto Teológico Graça, ITG, Instituto aí da Igreja dos Irmãos, Igreja Evangélica dos Irmãos, tá? É um prazer ter os irmãos aqui. Bem, hoje nós vamos ter a nossa nona aula, tá? Nossa aula 9. E nós vamos então estudar o capítulo 9 de Apocalipse, ok? Só para você se situar aí, vamos então estudar o capítulo 9 de Apocalipse. Mas antes, como nós temos feito, passar aqui um pouco desse quadro aqui, que é o resumo da nossa escatologia, tá? Então, cada aula a gente tem mostrado esse quadro. Hoje eu vou deixar ele aqui na frente, tá? Porque eu quero passar ele bem rápido, ok? Porque tem esse capítulo, tem coisas que a gente precisa realmente conversar, entender, várias coisas aí, tá? Então, você já sabe que esse aqui é o resumo da nossa escatologia, é o resumo de como nós interpretamos o livro de Apocalipse, tá? E isso é importante nós entendermos, tá? Nem todos os grupos, nem todas as igrejas, como tenho falado, vão concordar com a nossa linha, tá? Nossa linha, ok? A nossa linha escatológica, a nossa linha de interpretação, principalmente em relação ao livro de Apocalipse. Então, aqui estão todos os eventos que nós cremos, encaixando aí o livro de Apocalipse e entendendo um pouco sobre como as coisas vão terminar, tá? Então, você lembra que nós estamos hoje, a nossa época é a chamada época da igreja, tá? Ou a dispensação da igreja, por isso nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Estudamos isso lá em escatologia. Mas nós cremos que nós estamos hoje na época da igreja, a época da igreja que começou lá em Atos capítulo 2, com o nascimento da igreja, lá no primeiro século, e essa época aqui vai terminar com o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento, tá? Então, o arrebatamento é quando Jesus volta para os santos aqui são os santos da igreja, ok? Então, nós não sabemos quando será o arrebatamento, nada está impedindo o arrebatamento, não há sinais para o arrebatamento, ok? O arrebatamento pode acontecer hoje à noite, daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, enfim, tá? Não sabemos quando será o arrebatamento, ok? Então, a época da igreja, ela está inserida aqui no capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, sendo que o capítulo 1 já é o passado, ok? Foi lá no primeiro século, as coisas que viste, você lembra lá da divisão do capítulo 1, versículo 19, as coisas que viste é o capítulo 1, as coisas que são é o capítulo 2 e o capítulo 3, é onde nós estamos hoje em Apocalipse. Então, se você quer saber onde nós estamos em Apocalipse, no livro de Apocalipse, é capítulo 2 e capítulo 3, mensagem às igrejas, tá? Que é o tempo da igreja, ok? Esse tempo vai terminar com um arrebatamento. Em acontecendo o arrebatamento, então segue-se os próximos eventos do livro de Apocalipse. Então, para nós que temos a interpretação futurista em relação ao Apocalipse, nós cremos que do capítulo 4 para o final está no futuro. Ainda não aconteceu. Essa é a nossa interpretação para o livro de Apocalipse. Então, tudo que nós estamos vendo desde o capítulo 4 para o final ainda não aconteceu, ainda está para o futuro. Ok?
Então, depois do arrebatamento, a igreja é tirada, tá? A igreja não vai estar na tribulação, nunca esqueça isso, tá? Temos a visão, seguimos a linha pré-tribulacionista, onde nós cremos que a igreja ela vai ser tirada, preservada do tempo da tribulação. De novo, nem todos os grupos creem dessa maneira, tá? Os grupos que são os pós-tribulacionistas ou os mid-tribulacionistas, eles creem que a igreja vai passar por todo esse período da tribulação de 7 anos. Nós não cremos dessa maneira. Nós, da Igreja dos Irmãos, seguimos a linha pré-tribulacionista. A igreja não vai passar pela tribulação, tá? Nunca esqueça disso. Isso é muito importante para a interpretação. Então, a tribulação ela dura 7 anos, tá? Divididos em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? Quando é que começa a tribulação de 7 anos? Não fale que a tribulação começa com o arrebatamento, tá? A tribulação de 7 anos, ela começa quando o anticristo assinar um acordo de paz por 7 anos, tá? Então, quando acontecer o arrebatamento, aí vai ter todo aquele caos, vai ser toda aquela coisa do que aconteceu, vai surgir, então, um homem, tá? Chamado Anticristo. Aliás, eu não sei como é o nome dele, quem vai ser, nós não sabemos, mas ele vai ser o Anticristo, e ele vai colocar ordem nas coisas em meio àquele caos que vai surgir, ok? E aí, quando ele assinar o acordo de paz por 7 anos, então começa a tribulação, tá? Então, a tribulação começa com a assinatura do acordo. Da onde é que nós sabemos disso? Lá da profecia de Daniel, chamada as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, que é a profecia de Daniel. Então, a tribulação, os 7 anos da tribulação, é a última semana das profecias de Daniel, tá? É a 60ª semana de Daniel. Já se cumpriram 69, falta uma semana de 7 anos, tá? Que vai ser a tribulação, ok? Então, a tribulação, ela começa no capítulo 4, mais especificamente no capítulo 6, tá? Porque o capítulo 4, João é levado até o céu, onde ele começa a descrever a cena no céu. Capítulo 5 é onde nós encontramos Jesus quebrando os selos, tá? Tomando o livro da mão de Deus Pai e dando início, desencadeando a tribulação no mundo, o juízo de Deus sobre esse mundo, ok? O que vai ter na tribulação nesses 7 anos? Estamos estudando nesse momento, né? Então, tem 3 séries de juízos na tribulação, os chamados 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tá? São essas séries de juízos que vão acontecer no tempo da tribulação. Já vimos os 7 selos no capítulo 6, onde o primeiro selo, quando Jesus quebra, surge o cavalo branco e o seu cavaleiro. Isso é o anticristo, não é Cristo, tá? Então, o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse não é Cristo, é o anticristo. Vai surgir aqui no início da tribulação, tá? Como se fosse realmente o Messias, por isso que ele vai enganar os judeus, ok? Então, eu creio que esse primeiro cavalo branco são esses 3 anos e meio aqui de paz, ok? De uma falsa paz, por isso que é o branco. Depois nós temos o cavalo vermelho, que é a guerra. Então, eu creio que esse é no meio da tribulação, quando o anticristo se revelar como o anticristo mesmo. Então, vai ter guerra, tá? Cavalo vermelho. Cavalo preto, o seu cavaleiro, isso é fome, que é a consequência da guerra aqui nesse período, tá? E a consequência de guerra e de fome, claro que vai ser a morte. Quarto cavaleiro, cavalo amarelo,
ou esverdeado, ou pálido, cor da morte, tá? E aqui, então, logo no início da segunda metade da tribulação, morre 1/4 da população no mundo por causa da guerra, da fome e da peste. Ok? Então, 1/4, então já vai logo reduzir a população do mundo de cada 4 seres humanos no mundo nessa época aqui, um vai morrer, tá? Um vai morrer. Então, esses foram os 4 selos. O 5º selo é a visão que ele tem dos mártires que vão estar morrendo na tribulação e eles estão clamando debaixo do altar por vingança, né? Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E é dito para eles esperarem até se completar o número dos que ainda iam ser mortos nesse período aqui, tá? Então, esses que estão clamando debaixo do altar não é a igreja. Então, não fale que quando o crente morrer, ele fica embaixo do altar clamando a igreja, porque lá em Apocalipse 6 fala isso. Não é a igreja. Não, a igreja já está no céu. A igreja já foi arrebatada, já foi redimida, transformada, já está no céu com o Senhor. Esses são os crentes que vão se converter na tribulação e vão morrer. Ok? E aí o 6º selo os astros são atingidos, né? O sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha, as estrelas vão cair do céu e tudo mais, tá? E aí nós vimos então a 7ª trombeta, aliás, o 7º selo no capítulo 8, a última aula, vimos que quando Jesus quebra o 7º selo, então começa as 7 trombetas. Então sempre é assim. O último selo são as 7 trombetas. A última trombeta são as 7 taças. Então cada vez a coisa vai piorando cada vez mais, tá? Então vimos a primeira trombeta, vimos a segunda trombeta, a terceira e a 4ª trombeta no capítulo 8 de Apocalipse, tá? Então, essas 4 trombetas, quando os anjos tocam, que está aqui dentro desse período, chamado a Grande Tribulação, nesses 3 anos e meio finais, essas 4 primeiras trombetas, elas vão atingir a natureza, tá? A natureza. Então, você lembra que a primeira, 1/3 da vegetação do mundo é queimada, incêndio, né? Cai aquela coisa lá sobre a vegetação e queima, tá? A segunda trombeta, o oceano é atingido, 1/3 dos peixes vão morrer das embarcações, tá? A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, então uma estrela, alguma coisa cai nas fontes e aí a água do mundo, a terça parte vai ser contaminada, envenenada, né? E os homens vão morrer e tentar aí tomar dessa água. E a 4ª trombeta, quando toca, os astros são atingidos, né? A terça parte do sol, da lua, das estrelas, elas não vão brilhar, né? Vai haver escuridão aqui nesse tempo dessas 4 trombetas aqui, tá? Aí você lembra que o capítulo 8 terminou com um anjo no céu falando os 3 ais, né? Ai, 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 ai dos que habitam na terra por causa das vozes das 3 trombetas que ainda tem que tocar. Então, o primeiro ai é a 5ª trombeta, o segundo ai é a 6ª trombeta e o 7º ai é a 7ª trombeta, que são as 7 taças, tá? Que nós vamos estudar hoje, capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta, ok? Então, essas trombetas, elas estão aqui dentro desses 3 anos e meio, tá? Então, esses 3 anos e meio aqui é chamada a Grande Tribulação, tá? O período mesmo de grande julgamento de Deus, tá?
Você viu que eu pulei o capítulo 7, né? Capítulo 7 é um capítulo de intervalo, é um capítulo que explica, que falou dos 144 mil, que são judeus que vão pregar na tribulação, tá? Esses homens vão se converter na tribulação e eles vão pregar durante a tribulação. Eles estão protegidos com o selo de Deus, tá? E essa proteção é para quê? É por causa dos juízos da tribulação e por causa da perseguição do anticristo. O anticristo vai tentar matar, mas eles estão protegidos aqui para pregar. Nenhum desses 144 mil vão morrer. E eles são judeus e são homens, tá? Vimos isso lá, ok? E a multidão, lá no capítulo 7, que são os crentes que vão morrer e vão chegar lá no céu e vão ser consolados pelo Senhor. Ok? Então, a tribulação. E aí sabemos que a tribulação termina com a volta de Jesus em poder e glória, a chamada segunda vinda, tá? Então, para nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em duas etapas. A primeira no arrebatamento e a segunda, a vinda em poder e glória, chamada a segunda vinda de Jesus, tá? Aqui é o arrebatamento secreto, aqui ninguém vê, aqui todo olho verá, tá? Aqui Jesus vem nas nuvens, aqui Jesus desce na terra, lá no Monte das Oliveiras, tá? Ok? Aqui Jesus volta para levar os santos, aqui Jesus volta com os santos, com a igreja, os anjos e uma turma que vem com ele, tá? E aí, no final da tribulação, tem a batalha do Armagedon, julgamento das nações, e Satanás vai ser preso. Isso já é lá no capítulo 19 que nós vamos estudar. Segue-se, então, o milênio, que é um período de 1000 anos literais. Cremos no milênio literal de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando em Jerusalém, tá? Sermos, então, seguirmos a linha pré-milenista, tá? Então, além de sermos pré-tribulacionista, também nós somos pré-milenista. O que é pré-milenista? Cremos que a segunda volta de Jesus se dará antes do milênio. E cremos no milênio literal de 1000 anos. Esses são os pré-milenistas. Nem todo grupo, nem toda igreja é pré-milenista. Por exemplo, os presbiterianos são amilenistas. Eles não creem no milênio literal. É outra maneira que eles interpretam lá. Enfim. Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai ter a rebelião final, tá? Eles vão ser, então, vencidos pelo próprio Deus aqui. Não confundam essa batalha aqui com o Armagedon, são duas batalhas distintas, uma no final da tribulação e outra no final do milênio, tá? Segue-se, então, o julgamento do trono branco, que é o julgamento dos ímpios. É aqui que todos os ímpios vão ressuscitar, tá? Lembrando das ressurreições. Nós cremos em pelo menos 3 ou 4 ressurreições. Aqui, no arrebatamento, é a ressurreição da igreja. Aqui, depois da tribulação e antes do milênio, nós temos pelo menos 2 ressurreições, que é a ressurreição dos santos da tribulação e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Então, é aqui que vai ressuscitar Davi, Daniel, Abraão, tá? Eles não ressuscitam junto com a igreja, eles são outro povo, tá? Os santos do Antigo Testamento, para entrar no milênio, ok? E os ímpios vão ressuscitar depois do milênio, lá no trono branco. Então, eles vão ser ressuscitados, vão ser condenados, né? E vão ser lançados para dentro do lago de fogo, onde já vai estar Satanás, o anticristo, o falso profeta e toda a turma dele lá, tá? E aí segue-se, então, a eternidade, que é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, no final, tá bom? Então, essa é a nossa visão e é assim que a gente segue o livro de Apocalipse. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, está aqui nessa segunda metade da tribulação, a quinta trombeta e a sexta trombeta. Bem, perguntas sobre esse quadro? Uma dúvida? Estamos vendo esse quadro desde o primeiro capítulo. Eu vou até no final
Oi, pode fazer a pergunta. Alô, tá me ouvindo? Vamos. Oi. Estão ouvindo bem aí? Sim. Ah, tá. Eu fiquei em silêncio aqui, pensei que eu já tinha sido arrebatada. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite. Ok. Bem, nenhuma pergunta, então eu espero que vocês estejam bem compreendendo aí o nosso quadro, tá? Nosso quadro aí. Professor, e o Israel, ele já vai aparecer só na tribulação, é? Começar o juízo de Israel na tribulação? Na nação de Israel? Lembra que a tribulação, ela tem dois propósitos. Ela é a última semana de Daniel. Então, quando a gente lê a profecia das 70 semanas lá em Daniel capítulo 9, ele fala que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Quer dizer, para os judeus, tá? Já se cumpriu 69, falta essa última semana aqui, tá? Então, a tribulação, ela é para purificar os judeus, porque eles vão ser enganados pelo anticristo, e a ficha deles só vai cair no meio da tribulação, quando o anticristo se revelar como anticristo, né? Aí eles vão perceber que eles pisaram na bola, né? Que o Cristo que eles rejeitaram, Jesus, era o Messias que eles esperavam, e não aquele que eles achavam que era. Então tem dois propósitos. Um, purificar a nação de Israel para entrar no milênio, e dois, é o juízo de Deus sobre o mundo. Os selos, a trombeta, os selos, as trombetas e as taças é o julgamento de Deus sobre o mundo. Ok? Tá bom. Boa noite. Ok, vamos então. Oi, boa noite. Boa noite. Ricardo. Oi, Você quem é? O Calilo. Oi, Calilo. Fala aí. Você falou agora há pouco em questão da nação de Israel, né? Que não vai ter um arrebatamento para eles, né? Eles vão ressurgir aqui no meio desses 7 anos de tribulação, né? Mas isso tem relação com esses 144 mil? Veja bem, hoje nós estamos no tempo da graça. Um judeu hoje, se ele se converter a Cristo, ele faz parte da igreja. Ele vai ser arrebatado aqui. A nação de Israel, ela está incrédula, ela rejeitou o seu Messias. Ela ainda espera o seu Messias. Tá? Uhum. Eles ainda esperam o Messias, eles rejeitaram o Cristo. Quando o anticristo surgir, eles vão ser enganados e vão achar, bem, agora não era aquele Jesus, é esse aqui. Tá? E aí eles vão ser enganados. Eles vão ser enganados aqui nesses 3 anos e meio, né? O anticristo vai fazer tudo o que eles querem, o anticristo vai construir o templo para eles, ou seja, vai colocar eles lá em cima. No meio da tribulação, o que o anticristo vai fazer? Ele vai entrar nesse templo e vai profanar esse templo e dizer, eu sou Deus e agora eu quero adoração, né? E aí a nação de Israel, nesse momento, os judeus, eles vão perceber que eles foram enganados, que eles pisaram na bola. E aí vai ter a perseguição contra eles, que a gente vai ver, tá, do anticristo em relação a eles. Ok? Então, é assim, olha. Deus não rejeitou a nação de Israel. Tá? Quando a igreja sair, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. Os 144 mil, eles são judeus que vão se converter provavelmente no início da tribulação, tá? Pela pregação das 2 testemunhas, que a gente ainda vai estudar no capítulo 11, e eles vão pregar aqui durante a tribulação, os 144 mil. Então, esses 144 mil não são os TJ, os testemunhos de Jeová, eles dizem que é eles, né? Então, eles são judeus, são homens, são virgens, eles não se macularam com mulheres, como diz lá o capítulo 14,
né? E eles são de 12 mil de cada tribo e eles vão pregar aqui. E eles têm o selo de Deus para proteção deles aqui das coisas que vai acontecer. Ok? Certo. Bem, meus irmãos, vamos entrar aqui no capítulo 9, tá? Capítulo 9, que é a quinta trombeta, ok? Então, só voltando aqui no nosso quadro. Estamos aqui no segundo série de juízos de Deus, tá? Que são as 7 trombetas, ok? Então, as 7 trombetas foi quando Jesus quebrou o último selo, então foi dado essas trombetas para esses anjos. Já vimos 4, agora vamos ver a quinta trombeta, e é aqui, nesse período aqui, tá? Bem, olha só, esse capítulo aqui, talvez seja o capítulo mais confuso na mente das pessoas, porque parece um filme de terror. Você já viu aqueles filmes de terror de alienígena que surge e vem e tudo mais? Então preste bem atenção. Para nós entendermos esse capítulo, tem que ter algumas coisas aí. Primeira situação. Tem basicamente 3 tipos de linha de interpretação para o livro de Apocalipse. A preterista, que diz que todo o Apocalipse já se cumpriu no passado, no primeiro século, na época de João, tá? Nós não concordamos com essa visão. Tem a alegórica, e a visão alegórica é a visão muito popular para o livro de Apocalipse, tá? Por exemplo, os presbiterianos têm a visão alegórica do livro de Apocalipse, que tudo em Apocalipse é alegoria, tá? Então, eles interpretam o livro como que tudo é alegoria, né? E tudo. Bem, nós não concordamos com essa visão, eu vou explicar aqui. A nossa visão é a visão futurista. O que é a visão futurista? Que a maior parte do Apocalipse está para o futuro. E nós entendemos que há sim alegorias dentro de Apocalipse. Tá? O próprio livro vai trazendo e algumas vezes vai dando as interpretações das figuras. Você lembra lá no capítulo 1 que Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, tá? Isso é uma alegoria. O próprio livro trouxe para nós a interpretação do que eram aquelas 7 estrelas. Não eram 7 estrelas literais, mas as 7 estrelas representavam os 7 pastores ou líderes das 7 igrejas, né? Fala lá que Jesus andava no meio de 7 candeeiros de ouro. Então não era candeeiro literal, eram as 7 igrejas. Os candeeiros representavam as 7 igrejas. Então o próprio livro trouxe isso, tá? Aí você diz, então a visão alegórica não é correta, então? Sim, o problema, se nós seguirmos a visão alegórica, é que a gente acaba perdendo a literalidade da coisa, tá? Então, as alegorias existem no livro, mas essas alegorias, elas são para explicar algo realmente literal. Não sei se você consegue me entender, tá? Pensa naquela... Olha só, vê se você consegue entender. Vou dar uma ilustração aqui. É aquela famosa ilustração do elefante e os homens cegos. Não sei se você já viu, né? Então, os 3 homens cegos, eles nunca tinham visto um elefante, e aí foi perguntado para eles, olha, toca no elefante e descreve para mim o que você entende, né? Então, um tocou na tromba do elefante e disse, olha, esse elefante ele é como uma mangueira de jardim, ele tem essa mangueira de jardim, mas era a tromba do elefante, né? O outro encostou lá
na perna do elefante, né? E disse, olha, isso aqui parece um tronco de árvore, então isso parece uma árvore, né? E cada um foi dando a sua interpretação. Então, o que é isso? Onde é que está a alegoria nisso? A alegoria é a mangueira, né? Não era uma mangueira, mas era como uma mangueira de jardim, mas era a tromba do elefante. Não era árvore, mas era como um tronco de árvore. Você está entendendo? Então, tem a alegoria, mas o elefante existia mesmo? Existia, tá? Existia realmente. Então, a alegoria, ela vem para explicar algo real. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Está dando para entender? Então, quando fala que, por exemplo, a gente vai ver de um dragão, a gente vai ver o dragão vermelho que vai surgir lá no capítulo 13. O que é alegoria? Alegoria é que não é um dragão. Não vai surgir um monstro dragão lá na tribulação, expelindo fogo pelo nariz, né? E tudo, aquele monstro feio como no desenho. O que é o dragão vermelho? O dragão vermelho é Satanás. Satanás existe? Claro que existe, né? Então, a alegoria é o dragão, mas a literalidade, né, o literal é Satanás. Então, é para explicar por que é um dragão, por que é vermelho, que é a questão de Satanás. Deu para entender? Então, nós não podemos interpretar o livro todo como alegoria. Há alegorias, mas nós temos que interpretar literal. As alegorias são para explicar. Isso vai acontecer aqui nesse capítulo. Então, a primeira coisa é isso que nós vamos ver. É claro que eu botei as imagens, os desenhinhos aqui, mas não é que vai ser isso dessa maneira. Entendeu? Aliás, nós não sabemos o que vai ser, tá? Então, lembra que sempre eu falei, no Apocalipse, cuidado com as afirmações. Muitos já foram descreditados porque afirmaram coisas tipo, o anticristo é o Papa. Era o Papa. Bem, já passou um monte de Papa aí durante a história, né? O 666 é o chip que vão implantar na mão. Já passou esse negócio de chip, já é coisa mais aperfeiçoada que você nem imagina, né? Então, a coisa vai passando. Então, não afirma. Outra coisa que você tem que pensar é que quem vai estar falando? Quem vai estar falando das coisas aqui para nós? Quem é que está narrando aqui o livro para nós? É o apóstolo João. Né? João, ele era alguém que viveu naquela época, lá do primeiro século. Tá? Lá no primeiro século. Imagina como é o primeiro século. João está vendo o futuro. Então, João vai ver coisas que não faz parte do seu cotidiano. Então, é por isso que ele vai fazer as comparações. Ele vai dizer, olha, isso que eu estou vendo é como, sei lá, a gente vai ver aqui, como um gafanhoto. Agora, João conhecia gafanhoto? Conhecia. Gafanhoto é o mesmo gafanhoto daquela época, da nossa época, né? Mas ele disse, não é que era um gafanhoto, mas ele disse, olha, era como um gafanhoto, era como isso, era como aquilo. Alguém disse assim, como é que João ia descrever um tanque de guerra dos nossos dias hoje, naquela época? Ele ia fazer comparações, né? Com coisas que ele conhecia. Como é que ele ia descrever um avião voando pelo céu? Tinha avião naquela época dele? Nem sombra, né? E se ele estiver vendo mais para o futuro ainda? Se essas coisas aqui estiverem mais para o futuro, então, imagina aí, tá? Tudo isso para a gente dizer que esse capítulo ele é muito alegórico,
tá? Mas a gente tem que entender isso. É a visão de João, e ele também não vai afirmar. Você vai ver que ele sempre vai dizer, era como, coisa que eu conheço da minha época, para tentar explicar para você lá. Tá certo? Bem, feito isso, vamos entrar aqui nos versículos, tá? Então, vamos lá. Eu vou rápido aqui, não tão rápido, mas para você saber aqui. Diz assim, o quinto anjo, porque lembra que já foram tocadas 4 trombetas que atingiu a natureza, e lembra que essas últimas vai atingir o homem diretamente. Então, o quinto anjo tocou a trombeta. Então, quando o quinto anjo toca a trombeta, o que vai acontecer? Vai acontecer no futuro. João diz que ele viu uma estrela caída do céu na terra. Bem, estrela caída normalmente é um demônio. Ok? Então, estrela caída em Apocalipse é um demônio. Então, é bem provável que essa estrela caída, alguns acham que poderia ser o próprio Satanás, porque também é um anjo caído, né? Uma estrela caída, tá? Ou um demônio. Eu gosto de pensar que seria um demônio aqui, não o chefão lá, né? O Satanás, né? Então, ele vê essa estrela caída do céu na terra, provavelmente um demônio, né? E foi-lhe dado, repara de novo essa expressão, foi-lhe dado, porque tudo é pela soberania de Deus, nada é fora da vontade de Deus, tudo é dado, é permitido, né? Foi dado para esse demônio, se for o caso aqui. O que foi dado para ele? A chave do poço do abismo. Tá? Chave do poço do abismo. Não me pergunte onde é esse tal de abismo, né? Ainda que vai dar localização aqui. Não sei como vai ser isso. Físico, literal. Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês aí. Que estava rolando aí recentemente. Não sei se algum de vocês viram, né? Não foi muito para frente, mas estava rolando. Mas foi dado, então, João disse que foi dado essa chave, tá? Essa chave que abria esse poço do abismo aqui, tá? Esse poço do abismo. Versículo 2 diz, ela quem é? É a estrela caída, é o demônio, tá? Ela é a estrela. Ela abriu o poço. Então foi dada a chave para ele abrir, ele abriu, né? O poço do abismo. E quando ele abriu, o que aconteceu? Subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Claro que escureceu por causa da fumaça, tá? Bem, se isso é fisicamente, eu não sei. Se realmente há algum lugar na Terra física, coisa como isso, né? Eu não sei quantos de vocês lembram, mas lá pela década de 90, eu lembro que foi na década de 90, surgiu uma conversa que eles tinham achado o inferno, fisicamente. Não sei se vocês lembram disso. Era o chamado Os Sons do Inferno. Então a história ia assim, né? Que eles estavam ali para a banda da Ucrânia, ali para aqueles lados, né? Perfurando, procurando petróleo, e eles furaram um local, né? E a sonda ela começou a rodar, tipo como tivesse entrado numa coisa oca, né? E aí eles desceram o microfone para ver o que era, né? E eles gravaram. E esses sons eram de pessoas gritando lá embaixo, né? Gritando. Tem até na internet. Se você jogar lá no YouTube Sons do Inferno, você vai ver. Então é grito de pessoas gritando por socorro e grito de desespero, né? E aí então ficou conhecido, né, que acharam o inferno. Então eles gravaram esses sons numa fita cassete, que naquela época era fita cassete, né?
e eles começaram a distribuir. Eu lembro que a Igreja Universal se promoveu bastante com isso, né? Vendia uma fitinha daquela, um olho da cara, né? Mas eram os chamados sons do inferno. Não foi divulgado, mas depois de anos, anos e anos, um dos camaradas, ele confessou que ele inventou tudo aquilo lá, não tinha nada a ver, né? Mas e era baseado, eles usavam muito esse texto aqui, né? Então não sei se é físico isso aqui, a gente não sabe, né? João está narrando lá, mas vamos acompanhar o texto aqui, né? Então ele abriu, subiu essa fumaça, e versículo 3 é que começa a questão aqui, né? Também da fumaça saíram gafanhotos. Então João vê esses seres, tá? Ele vê e ele descreve como gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado, de novo, foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Ok? Então, daquela fumaça, João diz que vai sair esses tipo gafanhotos, né? Mas esses gafanhotos, eles têm poder como os escorpiões da terra. Então veja que são dois bichos aqui, né? O gafanhoto e o escorpião, tá? Gafanhoto, você sabe. Para que serve o gafanhoto? Gafanhoto é uma nuvem de gafanhoto é considerada uma praga, né? Você lembra aí um ano aí que estava chegando uma nuvem de gafanhoto aqui para o Brasil, né? Que vinha lá da Argentina, né? Aí os pentecostais aí, né, da vida já estavam relacionando, olha, isso já é lá da Apocalipse, é os gafanhotos que estão chegando e tudo mais, né? Mas a ideia de gafanhotos é a ideia de que é uma praga e a ideia de que é muito, são muitos, tá? Por isso que é nuvem de gafanhoto, aí o coletivo aí de gafanhoto, né? Tá certo, coletivo? Auxiliadora, você ainda me lembra, hein? A professora perguntava qual o coletivo de gafanhoto? Nuvem, tá? Mas esses gafanhotos tinham era como esses escorpiões, né? O que é o problema do escorpião? É aquele ferrãozinho dele lá atrás, tá? Uhum. Bem, vamos lá. Versículo 4. E foi-lhes dito, quer dizer, foi dito para esses gafanhotos aí, foi dito, quer dizer, olha só, por aqui você já vê. Se foi dito para o gafanhoto, é porque eles poderiam entender, não é verdade? Uhum. Daqui você já tira que se fosse gafanhoto, bichinho gafanhoto, já você não ia entender, né? Você fala para o gafanhoto, ei, gafanhoto, não come isso aí, né? Ou vai-te embora e não vai entender. Mas olha lá, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Vamos parar aqui. Tá? Por quê? Porque a ideia de gafanhoto é a ideia que ele vem comer a vegetação. Uhum. Né? Isso está no instinto dele. Só que esses gafanhotos, eles entenderam a mensagem aqui. Foi dito para ele, não diz quem foi, pode ter sido Deus Pai, Jesus, tá? O anjo, não sei. Tá? Mas não diz, foi-lhes dito, tá? Que eles não deveriam fazer dano à vegetação, que seria o normal de um gafanhoto, né? Não só a vegetação, mas também a quem mais? E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a terra. Olha só. Vê se você entende esse texto aqui. Parece que fica meio confuso. Mas a ideia é essa. Esses gafanhotos, eles não deveriam fazer dano à vegetação e eles não deveriam fazer dano àqueles que estão selados. Quem é que foi selado na fronte? Está selado na fronte? Os 144 mil. Você lembra lá? Que eu falei que aquele selo que o anjo colocou na fronte daqueles 144 mil era para proteção
Então, era para proteção do quê? Dos juízos de Deus na tribulação. Então, só eles é que estão protegidos. Então, foi dito para esses seres, para esses gafanhotos, olha, você não mexe na vegetação e você não mexe com quem tem o selo, que são os 144 mil. Isso quer dizer que, tirando os 144 mil, todo ser resto, humano, tá? todo o resto, vocês podem atacar. Entendeu? Isso inclui tanto os ímpios na tribulação, como os próprios crentes da tribulação. Porque os crentes da tribulação, eles não são selados. Só os 144 mil é que foram selados com esse selo. Isso quer dizer que esses bichos, o que quer que seja, vai também atacar e matar os crentes da tribulação. Entendeu? Sim. Versículo 5. Foi-lhes também dado que não os matassem. Quer dizer que esses bichos não era para matar os homens. Foi dada essa ordem. E sim que os atormentassem durante quanto tempo? 5 meses. 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ok? Então, esses seres, eles receberam a ordem de não matar, mas eles poderiam atormentar, e o tormento que eles iam causar nos homens era como de escorpião. Bem, eu não sei se tem alguém aqui de vocês que já foi picado aí pelo escorpião. Eu nunca fui, não tenho ideia, mas deve doer muito, né? E dizem que é uma dor 24 horas aí, tudo mais, né? Então, o tempo era 5 meses, tá? Então, por 5 meses, esses seres, ou sei lá o que for, o que vai ser isso, vão atormentar os homens, tá? Todos lá durante a tribulação por 5 meses. A gente nem pode imaginar aí como é que vai ser isso, o que é que vai ser isso. Mas o certo é que eles vão ser atormentados. E o tormento vai ser tão grande, olha o versículo 6, que diz que naqueles dias, que dias? Nos dias da quinta trombeta, desses gafanhotos, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por alguma razão, e como dizia o seu Bill, alguma razão miraculosa, né? Deus não vai permitir que eles morram, porque eles vão procurar morrer. Você sabe, quando o homem está no sofrimento tão grande, ele quer se matar, né? Mas por alguma razão, né? Aí que eu imagino que seja uma coisa sobrenatural que vai acontecer nesses 5 meses, os homens não vão morrer. Vão ser atormentados 5 meses por esses seres, por esses gafanhotos aí, tá? Eles vão ter o desejo, olha, o ardente desejo de morrer. Então, é um desejo forte, não é simplesmente querer se matar, não, eles vão querer mesmo morrer para acabar com o sofrimento, né? Mas a morte fugirá deles, tá? Por alguma maneira Deus vai não deixar que eles morram aí por causa do sofrimento. Terrível, né? O que você acha? Ainda quer ficar na tribulação? Quer ser pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista? Eu prefiro ser pré-tribulacionista. Ser pré mesmo. Ricardo, Oi, pode falar. Aí desses gafanhotos, é nuvem, coletivo, nuvem de gafanhotos. Isso, nuvem de gafanhoto.
E a ideia aí, é que é, sim, aí nesse versículo mesmo coloca, né? Era como, e sempre faz comparação, né? Era como, exatamente. aí nas próprias palavras do versículo a gente vê aí a alegoria, né? Como você É, mencionou. exatamente, é alegoria. A gente não sabe se vai ser gafanhoto, algum bicho que vai surgir dessa maneira, como nos desenhinhos aqui, que eles desenham. A gente não sabe se isso vai ser uma arma, alguma coisa, um tanque de guerra, sei lá, um transporte, alguma coisa que eles vão inventar, né? É, Uma coisa mas terrível. vai ser alguma coisa terrível. Olha, tem uma coisa, deixa eu ver, um dia desse eu estava vendo que eles ficam inventando essas máquinas de guerra, né, para testar. Aí, olha, por exemplo, drone, né? Até pouco tempo a gente não sabia o que era drone, né? Que negócio que fica voando e faz um monte de coisa, né? Agora é uma coisa tão comum, né? Ver drone por aí por cima, né? Mas tem umas coisas estranhas que eles inventam. Se você quiser fazer uma pesquisa, deixa eu ver como era o nome. Eles inventaram tipo um cachorro em robô, coisa incrível. Inventaram um bichinho igual né, uma cigarra, né, que voa e tem coisas incríveis que eles estão inventando aí nesses robôs, né? Então a gente não sabe o que é, né? Mas vai ser uma coisa que vai ser usada, né, para atormentar os homens por 5 meses e eles vão querer morrer e não vão conseguir, tá? De repente pode ser Aí, a realmente partir do versículo... gafanhotos, né? Porque aqui pode no ser, versículo 3 não está comparando, né, como gafanhotos, está dizendo também da fumaça ele disse que era, saíram né? gafanhotos. Pode ser também, né? Não sabemos, como o senhor disse agora há pouco, que pode ser, né? A gente não sabe. Você sabe que eles fazem muito essa questão de coisa genética, né? Eles vivem Sim, misturando coisa de genética dos bichos, de repente cruzar aí um gafanhoto e um escorpião e sabe lá o bicho que vai dar, né? o bicho que Sabe vai lá, dar. né? Aí, versículo 7, aqui a gente vai ver bem a comparação, porque ele vai descrever o aspecto, né? Mas tudo é comparação, né? Tem o desenhinho feio aqui que eles desenham, né? A gente pega. Mas olha só, ele diz, o aspecto dos gafanhotos, então parece que para João era gafanhoto mesmo, né? Era semelhante, olha, era semelhante, comparando. Aí ele disse, a cavalos preparados para a peleja. Quer dizer, cavalos preparados para a peleja é para guerra, né? Quer dizer, um negócio, é uma arma de guerra. Se é o bicho ou alguma arma, alguma coisa, mas era algo que João disse, olha, é como um cavalo quando ele está armado para a guerra, né? Aí ele falou, na sua cabeça, quer dizer, na cabeça dos gafanhotos, né? Havia como que coroas parecendo de ouro. Então João olhou e viu que na cabeça deles, esse aqui não tem, né? Coroas, né? A palavra coroa, lembra que são duas palavras que tem para coroa, estéfanos e diadema, né? Aqui é estéfanos, né? Coroa de vencedor, quer dizer, a ideia é que esses bichos eles vão cumprir o seu propósito, eles vão ser vencedores naquilo que eles vão fazer. A ideia de coroa, né? Parecendo de ouro, João disse, né? Aí ele disse, olha, o seu rosto era como o rosto de homem, né? A ideia aqui de rosto de homem, tá? É a ideia que a ideia de homem aqui é a ideia de sabedoria, né? A ideia de inteligência. Quer dizer que esses bichos, essas coisas, ou esse robô, arma, sei lá o que seja, vai ser algo inteligente. Tanto é que eles vão seguir ordem, né? Olha, você não deve mexer nas plantas, na vegetação. Ok, a gente entende e não vai fazer. Vocês não devem encostar nesses aqui que estão selados. Ok, a gente não vai encostar neles. Pode atacar o resto, mas é o seguinte, não é para matar, é para só atormentar por 5 meses. Quer dizer, eles têm essa inteligência do homem,
tá? Aí, tá? É por isso o rosto como de homem, né? E, Ricardo, Seria a interpretação. Oi? quando fala aí a questão de semelhante a cavalo, também dá a entender a questão de força, né? Com Normalmente, quando certeza. você vai à guerra, É. se escolhe os melhores cavalos, os mais fortes, os mais rápidos, né? Tem toda essa questão de força também, né? Sim, você pode colocar qualquer coisa aí, né? Em relação a cavalos, né? Dá medo, né? Uhum. Aí você vê aí as tropas, né? Os policiais aí quando estão em cima do cavalo, né? Eu sempre ficava pensando de como é que o policial vai pegar o bandido em cima do cavalo, né? Mas eu já presenciei. O cara correndo, eles vão com o cavalo, cerca, e o bicho é tão. Dá tão medo que o cara ou se entrega ou vai se dar mal, né? Então tem toda essa alegoria aí, tá? Versículo 8. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Bem, eu procurei e eu confesso que eu não achei o que poderia ser, por que cabelo de mulher esses bichos vão ter, né? Aí, eu procurei aqui, não sei se a gente poderia, você tem alguma ideia, né? A única coisa que eu posso pensar em cabelo, mas talvez não encaixaria aqui, é porque, para que serve o cabelo na mulher? A Bíblia até fala, né? Lá em Coríntios. Mantilha, né? Mas, Mantilha. oi? Lá é como mantilha, né? Primeira Coríntios. Como manto. O véu também. Mas para que serve o cabelo na mulher? Por que a mulher tem É cabelo? beleza. É realçar a beleza, Um né? véu, né? Como se fosse o Exatamente. véu. Mas olha, é isso que eu penso, porque a mulher pode ser bonita como for, não é verdade? Mas tira o cabelo dela, deixa ela careca. Não vai ser uma coisa muito agradável, né? Aí eu não sei por que aparece cabelo de mulher, talvez para dar uma. Mas a ideia não era ser bonitinho, né? A ideia era causar medo mesmo, terror. Bem, mas eu vou deixar isso para vocês, né? Mas o certo é que ele diz que João disse, olha, de cabelo como cabelo de mulheres lá, né? Agora, os seus dentes como dentes de leão. Isso aqui a gente sabe, a ideia da ferocidade, né? O leão, um dente, ele rasga as coisas, né? Quer dizer, a força, o poder daquilo que vai ter, né? 9. Tinham couraças como couraças de ferro. O que é a couraça? A couraça é a proteção. Quando fala de couraça como couraça de ferro, significa dar a ideia de que aquele bicho lá que vai surgir do abismo, eles não vão poder ser destruídos. Então eles vão ter essa proteção, essa couraça de ferro, né? Diz que o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Quer dizer, ainda vão ter asas, né? João disse, olha, tem até asas lá, esse bicho lá, né? E quando eles batem essa asa, dá medo, né? Dá medo. Então é igual aqueles filmes de terror daqueles alienígenas mesmo, né? Aí. E aí, versículo 10 diz que tinham ainda cauda como escorpiões, né? A cauda como escorpiões, aí, não sei o que vai ser isso, mas ele descreveu lá, né? E ferrão, para causar o mal, né? E na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então é com essa cauda, com esse ferrão, com essa arma, ou sabe lá o que vai ser, é que isso que vai causar o dano ou o tormento nos homens por 5 meses. Não é para matar, mas é para causar dano por 5 meses, tá? Versículo 11. E tinham sobre eles, quer dizer, os gafanhotos ainda tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Agora, cadê? O anjo do abismo.
Agora, o anjo do abismo é aquela coisa. Pode ser um outro demônio lá que surgiu lá, ou pode ser o próprio Satanás de novo, tá? Mas eles tinham um rei, né? Então, de novo, o bicho ele é inteligente, porque ele tem um rei que ele segue, né? Lá, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Bem, na verdade, a tradução disso aqui significa destruidor, tá? A ideia é que é de destruição, né? Para destruir mesmo, né? Então, o rei desses gafanhotos, né? Era de destruição. Então, vai ser algo realmente para destruir, para o juízo de Deus mesmo, que vai acontecer lá. Ok? Aí fala, o primeiro ai passou. Então, lembra que esse negócio do ai é aquele anjo lá no céu, né? Que disse que era uma águia gritando ai, ai, ai. Os 3 ai, né? Então, o primeiro ai passou. 5 meses depois, sofrendo, né? Só que ele diz, eis que depois vem, dessas coisas, vem ainda os 2 ais. O que é os 2 ais? É a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. 7ª trombeta. Ok? Então, antes de olhar a 6ª trombeta aqui, deu para entender aqui essa questão desses gafanhotos? Tá? A gente só sabe que vai ser uma coisa terrível. A gente não pode afirmar se vai ser um bicho, um animal, ou se vai ser uma arma, ou se vai ser, sabe lá o que vai ser isso, tá? Mas vai ser algo que vai surgir no futuro e vai servir como parte do juízo de Deus. Ok? Tem alguns filmes aí, filmes de Hollywood, né? Que eles colocam essas coisas, mas a gente não sabe, né? Às vezes a gente nossa mente vai pelos filmes, mas lembra que são comparações, ok? Pergunta aí sobre isso, gafanhoto. Você quer meter medo em vocês, mas até que vocês não estão com tanto medo, né? Mas também a gente não vai ficar aqui, né? né? Então essa foi a 5ª trombeta. Vamos lá, 6ª trombeta agora, é o segundo ai. O 6º anjo tocou a trombeta. E aí, o que acontece? E eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, lembra que esse altar nós já vimos lá no capítulo 8, né? Que o anjo pegou, misturou com as orações, atirou a terra, né? Então, ele diz que quando o anjo toca a trombeta, ele ouve essa voz, que a gente não sabe de quem é essa voz, tá? Pode ser de Deus Pai, pode ser de Jesus, enfim. Mas o que essa voz vai falar, tá? Versículo 14. Dizendo ao 6º anjo, a voz, o mesmo que tem a trombeta. O que a voz diz? Solta os 4 anjos que se encontram atados ou amarrados, presos junto ao grande rio Eufrates. Ok? Então, primeiro entender aqui a cena, tá? Então, quando o 6º anjo toca a trombeta, João diz que houve uma voz vinda lá daquele altar, né? E essa voz ela está falando com o mesmo anjo que está tocando a trombeta. E essa voz está dando uma ordem para esse anjo. Então, esse 6º anjo, ele tem 2 funções aqui. Tocar a trombeta e depois ele recebe uma outra ordem que é o quê? Soltar esses 4 anjos, que na verdade são 4 demônios, tá? E diz que esses 4 demônios, eles se encontram presos junto ao grande rio Eufrates. Agora, o rio Eufrates, a gente sabe onde fica ali para a banda da Mesopotâmia, ali, né? Ali para a banda do Iraque, né? Esse rio, o rio Eufrates e o Tigre ali para aquele lado ali da Síria, né?
aquelas bandas ali de Israel do Oriente, né? Então fala que lá tem esses 4 demônios que estão presos, ok? Bem, de novo, não sei se é físico, se tem um lugar lá mesmo onde tem esses 4 demônios ali por aquelas bandas, né? Ou o que vai ser isso aqui? Recentemente surgiu uma conversa, agora, esse ano, que eles tinham achado esse lugar ali para aqueles lados do Rio Eufrates, né? Eu acho que até aquele Paulo Júnior até mencionou isso, né? Aquele pastor lá, e eles tinham achado esse lugar e eles tinham achado esses 4 demônios lá presos. Não sei como era a história disso, né? Mas estava sendo falado aí, né? Desse lugar. Você joga aí no YouTube que tá cheio de coisas assim, né? É um lugar que eles acharam, eles viram esses 4 anjos, sei lá, petrificado, alguma coisa como isso ali por perto, né? Então, imaginação do povo, mas a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Mas a cena diz isso, né? Que era para assaltar esses 4 anjos que eles estão presos lá nesse rio Eufrates, né? Pode ser demônio mesmo que vai ser solto lá no tempo, não sei. Tem que olhar, ver isso. A gente só vai descobrir isso lá do céu, quando estivermos olhando aqui como vai ser isso, tá? Versículo 15 diz que foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para, olha lá, hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então tem 2 coisas aqui, né? Esses 4 anjos ou demônios foram soltos, né? E diz que eles estavam lá preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Eu me lembro quando a gente estudou com o seu Bill, que ele falou assim, ele disse, na agenda de Deus, tudo é certinho, né? Porque esses demônios estão lá presos de alguma maneira, né? E eles só vão ser soltos exatamente na hora, no dia e no mês da 6ª trombeta. Ok? E o que eles iam fazer? Eles iam matar a terça parte dos homens. Agora vamos fazer cálculo aqui, tá? Lá no 4º selo foi morta, lá nos selos, a 4ª parte dos homens, você lembra? De cada 4 seres humanos, um morreu lá, já reduziu. Aqui na 6ª trombeta, diz que vai morrer a terça parte. Quer dizer, de cada 3 que ainda estiverem aqui nessa época, um vai ser morto por esses demônios, né? Ou seu exército, na verdade. Então vai ser muita gente, né? Então veja que a população do mundo vai reduzindo aí, tá? O versículo 16, ele fala do exército desses 4 demônios que vão ser soltos, tá? Então, preste bem atenção. Tem os 4 demônios. Esses 4 demônios, eles têm um exército. Aí diz assim, olha, o número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares, tá? 20.000 vezes 10 milhares. Agora, cadê os professores de matemática? Mas esse número é 200 milhões, tá? Então, quer dizer que o exército desses 4 demônios que vão ser soltos, o exército deles é 200 milhões. Então, é muito, né? E eu ouvi o seu número. João falando lá. 17. 17, ele vai descrever
esse exército. Então é a mesma história lá dos gafanhotos, tá? Então ele vai começar a descrever o exército. De novo, a gente não sabe como é isso aqui. Esse é o exército, esse não é os demônios, os 4, tá? É o exército deles. Assim, nesta visão, contemplei, João falando, né, que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, jacinto e enxofre, tá? Agora eu esqueci, acho que é fogo amarelo, jacinto, não sei qual é a cor, o enxofre se é vermelho, né? Mas a ideia de couraça, de novo, significa que esse exército não pode ser destruído, não pode ser vencido, tá? A cabeça dos cavalos era como, viu? Era como cabeça de leão. Então, o leão, a questão da de ser feroz, né? Aí, né? E da sua boca, da boca desse negócio, né? Saía fogo, fumaça e enxofre. A gente não sabe o que vai ser isso, né? Como é que vai ser aí essa... Talvez aqui seja uma arma mesmo, alguma coisa lá, né? Aqui. Alguém já disse, pode ser um tanque de guerra, né? Que salta lá bomba, né? E tudo. Pode ser, quem sabe, né? Se for mais para o futuro, sabe lá a tecnologia que vai ser isso aí, tá? Mas foi assim que João descreveu esse exército aqui. Versículo 18 diz, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e enxofre, por essas 3 coisas que vai sair da boca, né, desse exército, né, saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, muita gente vai morrer aqui nessa 6ª trombeta, tá? Versículo 19, pois a cauda dos cavalos estava na sua... pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, quer dizer, frente e atrás, né? Porquanto a sua cauda se parecia com serpente. Não sei se você consegue ver aqui o desenho como me fez, né? Quer dizer, o rabo do cavalo, né? Então era cavalo, tinha a cabeça de leão e a cauda era como serpente, né? E tinha a cabeça como ela e com ela causava dano. Então era uma serpente e a cabeça causava dano. Enfim, vai ser um negócio estranho isso aqui, né? Mas é como o João tá tentando descrever o que ele está vendo lá, ok? No versículo 20, versículo 20 é o seguinte: imagina que tudo isso está acontecendo. Os gafanhotos, agora esse exército desses 4 demônios, eles estão penando, eles estão sofrendo o juízo de Deus. Qual seria a reação deles? O que eles deveriam fazer? Né? Eles já entenderam que isso é o juízo de Deus vindo sobre eles. Você lembra lá dos selos, né? 6º selo, quando eles entravam, vão entrar embaixo das cavernas, pedir para cair sobre eles, né? Por quê? Porque eles sabem que chegou o dia da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Então, eles estão sabendo que é o juízo de Deus. Mas olha qual é a reação deles. Os outros homens. Quem são esses outros homens? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Quer dizer, quem conseguiu escapar, que vai conseguir escapar de alguma maneira, que não vai morrer, que não está naqueles 1/3 que vai morrer, o que diz? Não se arrependeram. Olha só. Não se arrependeram das suas obras, das suas mãos. Eles não se arrependeram. Sabe quem são esses? São aqueles que estão desfrutando ou estavam desfrutando do sistema do anticristo naqueles 3 anos e meio iniciais.
que quando começa e chega o juízo de Deus, e eles apanham, eles morrem, eles sofrem e tudo mais, eles sabem que é Deus, mas eles não se arrependem das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, porque o anticristo nós vamos estudar a religião mundial que o anticristo vai criar, lá no capítulo 17, que é a Babilônia, né? E essa Babilônia, ou seja, essa mulher, ela vai, que é a religião, a falsa religião do anticristo, ela vai ensinar eles a adorar os demônios. E eles vão continuar adorando os demônios, mesmo debaixo do juízo de Deus. Não só os demônios, né? Como os ídolos de ouro também, a própria questão da idolatria, né? De prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Quer dizer, eles vão continuar com a idolatria deles, mesmo apanhando no juízo, os juízos de Deus. Ok? E o versículo 21, nem ainda se arrependeram do quê? Dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Pode imaginar isso, né? Eles vão estar tão agarrados com as coisas do anticristo que quando vier o juízo de Deus, eles não vão se arrepender. Eles não vão largar. E como se diz, Deus tem razão de continuar mandando o juízo cada vez pior? Com certeza. Né? Com certeza. Mas é assim o ímpio, né? Ele pode apanhar de Deus, ele pode sofrer, ele pode até saber que é Deus, mas ele não reconhece, ele não se arrepende, ele não se volta para Deus. Assim é o ímpio. Ok? Bem, meus irmãos, então o capítulo 9 foram as duas trombetas. A sexta trombeta, aliás, a quinta trombeta, que foi os gafanhotos, e a sexta trombeta, que são os 4 demônios que estão presos lá no rio Eufrates, né? E esse exército deles que vai matar aí a terça parte dos homens, tá? E mesmo assim, os homens não vão se arrepender da sua idolatria, da sua imoralidade, vão ainda continuar com o coração duro diante de Deus na tribulação. Ok? Pergunta? Eu anotei aqui, Ricardo, a correlação assim, né, uma lista dos ais, são 3 ais. Aí eu vou ditar para você para ver se corresponde o que você ensinou. Então, o primeiro ai corresponde à primeira, à quinta trombeta. Isso, certo. O segundo ai é a sexta trombeta. Isso. E o terceiro ai, a sétima trombeta, é isso? Exatamente, a sétima trombeta. Sendo que a sétima trombeta é o quê? São as 7 taças. Tá. Sempre pensa assim, o sexto selo, o que é o sexto selo? São as 7 trombetas. O que é a sétima trombeta? São as 7 taças. A ideia é que parece que quando vai acabar, a coisa piora de novo. É assim que vai ser na tribulação. Na grande tribulação. Quando pensa que vai terminar, aí vem uma outra série pior do que a anterior. As 7 trombetas são piores que os selos e as 7 taças são piores que as trombetas. Tá? Tá certo? Tranquilo? Certo. Então vamos parar aqui no capítulo 9 e na próxima, deixa eu ver, o capítulo 10, né? Olha só, o capítulo 10 vai ser um intervalo de novo, tá? A gente não vai ver a sétima trombeta no capítulo 10, porque o capítulo 10 ele vai ser um capítulo de explicação como foi o capítulo 7.
Então, o capítulo 10 vai ser a explicação de algo aí durante esse período, tá? Vai ser o capítulo de intervalo de novo. Então, a gente só vai ver a sexta trombeta lá no porque o capítulo 10 é de explicação, capítulo 11 também, capítulo 12 também, capítulo 13 também, 14, 15, só lá para o 16 agora. Porque a sexta trombeta são as taças. Então, todos esses capítulos agora para frente vão ser capítulos que vão explicar, por exemplo, explicar a questão do anticristo, como é que o anticristo vai agir no tempo da tribulação. A gente vai ver o falso profeta que vai surgir também junto com o anticristo, né? Aí, como é que vai ser o sistema. Então, vai ter várias coisas aí que a gente vai explicar, tá? Só para você entender aqui a questão do livro. Tá certo? Deu para entender? Então, na próxima aula, a gente continua aqui o capítulo 10.